O programa Entre Irmãos, A Juventude que Nunca Morrerá, com Amanda Alves e Hugo Laércio, os filhos do nosso querido irmão Delcio Silva, lá da Web Rádio Cristo Consolador. Eles apresentam um programa simplesmente excepcional. Entre Irmãos, A Juventude que Nunca Morrerá, transmissão da Web Rádio o Cristo Consolador. E aí eu convido você aqui na página Estação da Luz Espírita para mais essa obra extraordinária. O programa que apresentamos aqui na nossa página é mais uma dessas obras-primas que a gente reúne aqui, sem fim lucrativo, com o objetivo de divulgar a doutrina. É essa a nossa finalidade, reunir aqui o maior acervo possível de matérias espíritas para que você encontre no mesmo lugar aquilo que atenda às suas necessidades. E aí está uma obra, programa Entre Irmãos, A Juventude que Nunca Morrerá, com Amanda Alves e Hugo Laércio, irmãos, transmissão da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador. Está começando na noite de hoje mais um programa Entre Irmãos, que tenhamos aí ótimas reflexões, bons momentos de troca, que nos abasteçam no decorrer da semana. Boa noite, Hugo. Boa noite, Amanda, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu vou ler uma pequena mensagem do Sabedorias para Partilhar, de Mário Sérgio Cortella, para começarmos as reflexões da noite de hoje. Compaixão. Tom Jobim, numa de suas canções, fala que é impossível ser feliz sozinho, porque fruir a felicidade sozinho é possível, mas não por muito tempo. Eu consigo até fazê-lo, mas vou me deparar com muitas circunstâncias que anulam essa percepção. Não é que eu preciso pensar apenas em quem está sofrendo em outro lugar, mas é que nós somos não só seres capazes de felicidade, mas somos capazes também de compaixão. A compaixão é um sentimento necessário à nossa humanidade, mas ainda bem que ela é bloqueadora da felicidade exclusiva. Não dá para eu ser feliz com as vicissitudes que estão acontecendo o tempo todo. Porém, a flor também nasce no meio do asfalto. A natureza resiste. De repente, uma planta brota num lugar absolutamente improvável, mas brota e nos anima. Bom, é interessante essa questão da compaixão, porque quanto mais nós formos nos desprendendo de nosso egoísmo e de muitas vezes olhar apenas para a nossa vida e para a nossa satisfação, nós vamos perceber que nós sentimos falta e que muitas vezes precisamos que ao nosso redor também as coisas estejam bem. Né? A nossa percepção de felicidade, de harmonia, ela é alterada. Se somente nós estamos bem, mas todo ao nosso redor está destruído. E esse é um bom sinal, é um sinal de que nós estamos desenvolvendo a compaixão, de que nós estamos conseguindo aos poucos sair do nosso casulo, onde só importa a nossa felicidade, e é um sinal de maturidade, porque o espírito que consegue se preocupar não apenas com a sua felicidade, mas com a felicidade das pessoas ao seu redor, das situações que estão acontecendo, ele está progredindo, ele está evoluindo, está conseguindo se livrar daquele egoísmo, né, que muitas vezes nos cega as necessidades dos outros e fazem a gente pensar apenas nas nossas necessidades também. Então, com essa reflexão, eu vou convidando a todos a sentir à vontade, que possam fechar os olhos e vamos, assim, elevando o nosso pensamento, acompanhado de nossos amigos espirituais, de nosso mentor, de nosso anjo de guarda, desses companheiros que já vão nos guiando, nos orientando, e vamos todos elevando o pensamento até as faixas douradas de Maria de Nazaré, nossa mãezinha espiritual que já nos envolve em seu manto azul celeste, nos dando muita paz, muito amor e muita tranquilidade. Ela, que é exemplo de renúncia, de abnegação e fé, que viu seu filho sendo crucificado, sofrendo uma série de perseguições e de calúnias, e ainda assim
decidiu amar a todos nós, a toda a humanidade, a seguir o seu caminho, sendo a mãe de todos nós, nos guiando e nos orientando, para que possamos vencer as dificuldades da vida, as dificuldades da vida material. Assim, vamos rogando essa mãezinha amada que nos eleve o pensamento, até o seu Filho amado, o Mestre Jesus Cristo, que é nosso irmão mais velho, que como um farol de luz vem nos guiar, nos orientar. Ele que é exemplo de maturidade espiritual, de equilíbrio, de bondade, de perseverança, que viveu na terra, mas que soube passar por ela, por todas as dificuldades, por todas as complicações com dignidade, com carinho, com compaixão, com humildade. Vamos rogando ao Mestre que nos guie, que nos oriente, que nos ajude nesse caminho de transformarmos a nós mesmos, a tirarmos esse escudo de egoísmo, de avareza, de orgulho que ainda nos reveste, para que possamos caminhar mais leves, rumo ao futuro, rumo à evolução, a novas veredas mais calmas, verdejantes, a novos caminhos mais suaves e tranquilos. Assim vamos rogando a Ti, Mestre Jesus Cristo, que nos eleve o pensamento e que interceda por nós, junto ao Pai, fonte criadora de todas as coisas, do equilíbrio, da harmonia de todo o universo. E ao Pai, nós somente agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, com a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas na medida que vamos aprendendo a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos pedindo licença a todos os amigos espirituais para iniciarmos as reflexões da noite de hoje. Que nos dê muita paz, muita tranquilidade e que possamos ter ótimas reflexões. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o tema A Juventude, que nunca morrerá. Então, eu imagino que essa frase talvez remeta a alguns, né? Que existia aí um programa na televisão, para quem tem aí 30, 40, 50 anos, que lembra bastante, né, do Chaves, e uma musiquinha que ficou muito famosa, que tinha esse trecho, né, e falava isso: se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será, a menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa juventude que nunca morrerá, e pegando também aí para nos ajudar nessas reflexões, né, uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala: deixai que venham as minhas criancinhas, lá no capítulo 8, no item 18, disse o Cristo: deixai que venham as minhas criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril, já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade.
Meus bens amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a fonte e correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Isso foi escrito por João Evangelista, lá está no Evangelho, em Paris, em 1863. E aí, com esse trecho, nós iniciamos as nossas reflexões de hoje, pensando um pouquinho nisso, nessa vida com leveza que precisamos buscar, nos inspirando, né, nesse pedido de Jesus para termos o coração puro como os das crianças e para mantermos em nós. E aí a pergunta que eu te faço, Hugo, para começar aí as suas considerações, como que a gente consegue manter essa juventude dentro de nós, não permitindo que ela morra, que ela se esvaia, que ela vá embora e que estejamos velhos, né, independente da nossa situação física, porque a velhice, cada vez mais, eu acredito que é muito mais uma condição mental do que uma condição física, né, uma vez que, estando aqui, nós temos a possibilidade de sempre estarmos vivos. Então, o que nos separa das pessoas que são, de fato, velhas, uma mente velha, uma mente jovem, enfim? Fique à vontade para fazer as suas considerações. Bem interessante essa leitura que você fez, Amanda. E eu acho que a principal diferença, né, entre uma pessoa que se considera jovem ou velho é a desesperança, né? Quando nós desistimos de nós mesmos, né, do potencial de mudança que cabe em nós, ou aceitamos os fracassos, os vícios, as dificuldades que a vida nos apresenta, nós estamos envelhecendo, né? Porque nós estamos perdendo as possibilidades infinitas que o espírito possui. Todos nós somos crianças espirituais que estão na Terra aprendendo. Independente da idade do corpo físico, cada um de nós possui, né, a possibilidade, em qualquer momento da sua existência, de aprender coisas novas. Talvez não de mudar certos comportamentos ou certas circunstâncias que já falhamos, que já erramos, talvez nós não tenhamos esse tempo mais, mas a partir do momento que nós refletimos, nós podemos nos preparar para novos caminhos. E aí vem, né, a doutrina espírita nos dando não só essa esperança, mas essa certeza de que nós somos eternos, de que a vida ela progride e de que nós temos outras vidas. E se com essa premissa, com essa base, nós vamos sempre estar pensando como eu me preparo para o amanhã que pode ser o amanhã nesse corpo, nessa vida, ou amanhã no plano espiritual, ou amanhã em um outro corpo, em uma outra vida, porque eu sei que é um processo contínuo de crescimento e de aprendizado. Então, eu me posiciono na vida, né, como um jovem, como um aprendiz, né, não como alguém que está cansado ou que não aguenta mais esse processo, porque esse processo todos nós vamos passar, mas ele vai ter sim suas dores, ele vai ter suas dificuldades, mas ele também tem, né, o seu mel, as coisas positivas, né, as coisas revigorantes, desde que nós tenhamos olhos de ver e que nós vejamos na vida esse processo de amadurecimento e que nós busquemos também esse processo de amadurecimento, porque muitas vezes nós encontramos pessoas que passam pela vida e que estão passando por dores e que muitas vezes essas dores vêm, sei lá, desde a adolescência ou vêm há anos, há décadas e o ciclo não muda. Essa dor, ela continua. A pessoa ela nunca passa dessa lição. E talvez, né, pode ser porque ela ainda não aprendeu essa lição, mas muitas vezes é porque também ela não pensou em como alterar aquilo, né? Em como aprender, em como se posicionar de uma forma diferente. Porque ela, não, a vida é só isso. Ou, beleza, é isso aqui que a vida está me dando, então tá bom. Ou eu aceito a situação como está, porque é difícil, porque requer renúncia, porque requer amadurecimento, porque requer mudança de comportamento, mudança de postura, ou seja, sair da zona de conforto. Por isso que eu falei sobre a questão da desesperança, porque muitas vezes quando nós estamos desesperançosos, nós não vemos mais motivo para mudar.
ah, não, eu já estou numa idade avançada, ou, né, meus anos dourados já passaram, ou não tem mais como eu buscar certos objetivos, certos sonhos, então eu desisto. E desistir é extremamente nocivo, porque nós estamos num processo de evolução. Desistir significa que eu não quero, né, eu não estou abrindo a possibilidade de me tornar outra pessoa, de mudar quem eu sou, de analisar as circunstâncias sobre novas perspectivas. E talvez, né, mesmo analisando sobre outras perspectivas ou aprendendo, eu não vou conseguir mudar a realidade objetiva, né, a realidade que se apresenta. Mas a realidade que se faz dentro do meu coração, essa eu posso mudar. A interpretação que eu dou desse processo, eu posso mudar. E isso vai me ajudar, porque muito do nosso sofrimento, da nossa felicidade, está muito relativo também à percepção que nós temos da realidade. Então, se eu conseguir pelo menos mudar essa percepção, talvez externamente as coisas estejam caóticas, mas dentro do meu coração elas podem estar relativamente organizadas. Eu posso estar melhor do que a situação exterior da minha vida, como também eu posso estar numa situação muito boa exteriormente, só que interiormente eu estou em frangalhos. Por quê? Porque há essa dissonância, essa diferença entre a visão interna e a visão externa. E isso é natural, porque cada um tem seu filtro, cada um tem sua maneira de analisar a realidade, de observar a realidade. E é por isso que nós somos convidados pela doutrina espírita, pela espiritualidade, a sempre estarmos analisando, refletindo, conhecendo a nós mesmos e alterando para manter essa chama, para manter essa juventude que Jesus Cristo nos convidou, né? Vinde a minhas criancinhas, não no sentido físico, mas nesse sentido espiritual, ou seja, uma pessoa que ainda é entusiasmada, que ainda vê esperanças em mudar a vida, em mudar talvez o seu comportamento. Não digo mudar a sociedade, porque aí depende do outro, está fora do nosso, da nossa responsabilidade, mas mudar a mim mesmo, eu tenho que ter essa esperança, eu tenho que acreditar que eu tenho esse potencial de mudar a mim mesmo, porque efetivamente eu tenho. Não quer dizer que eu vou mudar de uma vez só, não quer dizer que vai ser fácil essa mudança ou que ela vai ser perceptível. Talvez essa mudança ela vai ocorrer em décadas, em séculos, mas ela é possível. Só que para isso é necessária essa constância desse trabalho nesse progresso, nessa vontade de se transformar. Sem isso, nós vamos, né, nos desesperançando, vamos perdendo o otimismo, a alegria, vamos sentindo o peso não apenas da idade física, mas das dores, das angústias, né, das circunstâncias que nos trouxeram até aqui, que talvez não foram as melhores escolhas, mas eram as escolhas possíveis que nós tínhamos com a nossa maturidade. E aí vem uma questão também interessante sobre essa questão né, da esperança da juventude, que é nós analisarmos também, né, cada um de nós está agora como consequência daquilo que já foi. Ou seja, o Hugo do passado conseguiu me trazer até esse ponto que eu estou agora. Então, eu tenho certeza que as escolhas que eu fiz, certas ou equivocadas, eram a minha melhor possibilidade dentro da minha maturidade espiritual, que deram essa circunstância que eu estou nesse momento, que pode ser um pouco melhor, um pouco pior, pode ter coisas positivas, coisas negativas. A partir de agora, eu tenho a condição de talvez refletir e mudar certas posturas desse feedback que eu tive dessas escolhas do passado para construir novas escolhas para o Hugo do futuro. Que pode ser um Hugo parecido com o que está agora, mas eu espero que seja um Hugo melhor, um Hugo diferente, um Hugo mais maduro. Então nós temos que também entender esse processo. Muitas vezes as pessoas se prendem muito ao passado ou ao futuro, ao que eu quero ser, mas não conseguem viver o processo de se tornarem esse ideal que buscam, e também muitas vezes ao que se foi, aos erros cometidos, às cicatrizes, às angústias geradas pelo passado. E uma das questões que a doutrina espírita nos traz, que eu estava até conversando com uma pessoa essa semana, é sobre a possibilidade da mudança. Se nós, como espíritas, acreditamos que nós estamos num processo de evolução, né, e que nós estamos buscando melhorar para nos tornarmos melhores, consequentemente,
as pessoas ao nosso redor também têm essa possibilidade. E se elas têm essa possibilidade, logo isso significa que ninguém está destinado a ser o que é. Ninguém, ainda que tenha cometido um erro conosco no passado, que tenha falhado, que tenha nos machucado ou ferido, aquele eu do passado pode ser que seja o mesmo eu do presente. Mas, na dúvida, nós temos que talvez dar uma chance ou analisar o comportamento dessa pessoa, né? Ou talvez até perdoá-la, porque o eu que cometeu aquilo não é o eu de hoje, é um eu do passado. E aí nós vamos apagando, né, ressignificando, como a psicologia muito fala, né, essas cicatrizes, essas dores, esses processos, para nos, para nos libertarmos e seguirmos em frente. E, consequentemente, também conseguirmos mudar essas vibrações, essas energias, essas percepções que nós temos, que muitas vezes nos causam essas angústias. Outro ponto também que eu acredito que traz muita dificuldade para a nós no geral é as possibilidades. Então, nós fizemos uma escolha, abrimos mão de certas possibilidades, mas muitas vezes nós ficamos pensando: ah, mas e se eu tivesse escolhido tal coisa? E se eu tivesse feito isso no lugar daquilo? Ah, mas a minha vida seria X e não Y. E nós ficamos nesses jogos mentais calculando as possibilidades, se seríamos mais felizes ou não, e muitas vezes esse é um processo que só nos traz angústia, em vez de aceitarmos, não, eu fiz o melhor que era possível, né? E ainda que minha escolha tenha sido errada, foi o que eu tinha condição de ter escolhido. Então hoje eu estou aqui, estou com essa bagagem, estou com essa reflexão, né? Consegui talvez repensar o que eu fiz no passado, a escolha que eu fiz no passado. Então, eu tenho novos elementos que talvez, não é garantia também de nada, me permitam fazer escolhas melhores no futuro. E essa tem que ser a nossa esperança, essa tem que ser o nosso objetivo, o nosso guia, que a gente possa estar amadurecendo com as situações da vida e que isso nos possibilite ser mais empáticos, sermos, né, termos mais compaixão, mais maduros, mais equilibrados, mais bondosos, gentis, ou seja, que nossa atitude hoje seja uma atitude mais madura do que a que foi há um ano atrás, há 10 anos atrás, há não sei quantos anos atrás. Que nós possamos ter esse, né, esse olhar e perceber que nós estamos mudando, né, porque nós estamos buscando essa mudança. Se nós não analisarmos isso tudo, nós realmente vamos morrer, né, nós vamos nos tornar velhos, né, na mentalidade, no espírito, né, nós vamos perder aquele coração de criança, aquela vontade de explorar ou de aprender, né, ou de sair da nossa zona de conforto, porque a vida pode nos oferecer mais coisas. E talvez muitos pensam, né, dependendo da idade, ah, mas eu já estou perto de morrer, sei lá, tenho 5, 2 anos, 1 ano de vida. Mas quantas coisas podem ser feitas em 1 ano de vida? Né? Quantos processos podem ser acrescidos à alma, quantos aprendizados, quantas reflexões que, ainda que não sejam úteis nessa vida, com certeza serão no plano espiritual ou em outras vidas, mas devido muitas vezes à nossa visão apenas material da vida, né, nós nos focamos apenas nisso. Ah, não, eu estou ficando velho, ou fiz certas escolhas, ou né, vai dar muito trabalho eu mudar certas situações na minha vida, né, são às vezes vícios, situações que eu carrego há décadas, e eu não quero mudar, ou está cômodo para mim permanecer do jeito que eu estou. Então, tudo isso vai matando, né, essa juventude, esse potencial divino que cada um de nós possui. Mas agora eu vou deixar com a Amanda para que ela faça também os comentários dela, as reflexões sobre essa questão. Isso mesmo, Hugo. Dando aqui boa noite para a Ivone, que nos mandou mensagem através do YouTube. Boa noite, Ivone. Boa noite, pai. Esperamos que vocês estejam bem, em paz, com saúde. Quando eu penso nesse tema, algo em específico, assim, relacionando com a juventude, com o pedido do Cristo, né, para sermos puros de coração, igual as crianças, eu lembro muito desses exemplos que elas nos trazem, né? A criança, ela confia no adulto, ela confia em quem a rodeia, ela não teme, né? Se você está ensinando uma criança a andar de bicicleta e está segurando ali atrás, na garupa ali, no banco da bicicleta, e fala para ela, olha para frente, que vai dar certo. Ela olha para frente e ela acredita que vai dar certo.
Então, às vezes, o que a gente acaba deixando com o decorrer da vida, esse instinto mais de lado, é essa confiança. E não estou me referindo somente à confiança no universo, na espiritualidade, em Deus, mas confiança em nós também, no nosso potencial. Às vezes a gente já vem com uma série de distorções alimentares a vida inteira, de coisas que aprendemos a ouvir como sendo corretas, e modelos distorcidos, e às vezes até preconceitos, julgamentos, que a gente carrega uma vida e se apega tanto àquilo, como se aquilo representasse a nossa verdadeira essência. E é bem o que você comentou, né? A gente passa por uma série de transformações no decorrer da vida. Então, muitas das vezes, ao olhar para trás, nós vamos nos deparar com uma série de erros. Mas hoje nós temos a possibilidade de sermos diferentes. Então, nós estamos nos moldando no decorrer da existência. A gente não precisa somente de uma vestimenta corpórea nova, não é só através da reencarnação que a gente tem a oportunidade. A gente tem a oportunidade dentro daquela jornada, naquela existência, com aquele mesmo corpo físico, com aquela mesma estrutura, de fazer uma série de histórias e escolhas diferentes. Tem até um filme, eu não vou me recordar o nome agora, mas é um filme bem interessante, Hugo, porque ele se passa num determinado momento, e aí a garota ela tem uma decisão a tomar, né? Exemplo, o cara pede ele namoro, ela diz sim e ela diz não. E a partir daí o filme se divide. Então o filme fica sempre passando nessa dualidade, sabe? Uma parte da tela mostra ela aceitando e a outra parte da tela mostra ela recusando. E a partir daí se discorre toda a história, a gente vem dos dois lados. Como seria se ela tivesse dito sim e se ela tivesse dito não? Para a gente entender também que as nossas escolhas elas têm esse impacto, mas isso também não pode nos escravizar. Então, se em algum momento, estou tomando alguma escolha errada aqui, não estou certa desse caminho, a gente sempre pode repensar. O Espiritismo, ele nos impulsiona a agir com a razão justamente por isso, porque a razão é o caminho que nos traz a lucidez, né? Então, às vezes, a gente pode estar agindo com a emoção, pode estar deixando o impulso, outros tipos de sentimento falarem mais alto, e a razão, ela nos põe ali com os pés no chão, né? Calma, precisa ser dessa forma, vamos tomar de fato essa atitude, isso tem que ser agora, dá para esperar. Então, ter essa ponderação diante das escolhas nos faz, às vezes, evitar, né, dores de cabeça em diversos aspectos da nossa vida. E quando a gente pensa nessa juventude que a gente espera que permaneça conosco, né, como a mensagem do início diz, que a gente só não vai ser jovem se a gente deixar que isso morra dentro de nós. E aí, como inspiração dessa juventude, voltando a lembrar das crianças, a gente pode pensar que os tabus, os assuntos difíceis, as posturas difíceis, tudo isso quem carrega são os adultos. Se a gente vê uma criança indisciplinada, ela dificilmente ela aprendeu a ser indisciplinada sozinha. É uma criança pequena, ela está num ambiente em que ela vai reproduzindo o que ela vê. Então, como que vai ser o vocabulário dela? É de acordo com o que ela vê, as pessoas se tratando, como que ela vai agir ali com os outros, ela vai também reproduzir o que ela observa. Então, a criança acaba sendo uma página em branco muito positiva para a gente conseguir recarregar de sentimentos bons. Quando Jesus fala das crianças, pedindo para nós nos inspirarmos nela, é nesse aspecto, para a gente permitir ter essa pureza, permitir ter essa leveza, essa confiança. A criança, ela se encanta com muito pouco. Uma criança não precisa de um presente caro para ficar feliz. Agora, se você parar um pouquinho, jogar uma bola com ela, desenhar com ela, ouvir uma história que ela está contando, dar atenção de alguma forma, a criança fica feliz. Né? Tem vídeos de crianças pequenas ganhando uma flor, ganhando um clipe de papel, e a criança olha para aquilo como se fosse uma coisa mágica, não só porque ela não conhece, mas porque ela acredita de fato na beleza das coisas, né? Então a criança tem esse olhar muito puro, e o que falta para nós é crescermos
em idade, né, no corpo físico, e mantermos isso dentro de nós. A gente vira adulto e vira pessoas que são muito focadas nos objetivos práticos, né? É o profissional, é a casa, é a vida, é o sentimento, é a relação, é a família. Então a gente vira quase que uma máquina programada para fazer todas as funções. Tem uma música da Pitty que fala isso, né? Pense, fale, come, beba, leia, vote, não se esqueça. Então é isso, a gente fica ali com pré-programações que não permite que a gente pare e contemple o céu à tarde, contemple a chuva. Olha uma coisa diferente, nossa, o entardecer, olha que bonito. A gente pare e dê atenção para as coisas que são importantíssimas também. Porque no nosso desencarne, o que vai contabilizar para a gente de positivo não são as horas trabalhadas, é o quanto a gente aproveitou dessa oportunidade aqui para estreitar laços, para ouvir. Às vezes a gente já vem de relações em que a gente não escutava, por exemplo, e aí a gente vem numa situação ali, num ambiente familiar, em que a gente tem a possibilidade da escuta, e às vezes a gente não quer ouvir. A gente só quer fazer as nossas coisas. Então, a criança ela acaba nos trazendo essas inspirações para a gente tentar se permitir viver mais o hoje, sermos mais leves, né? Porque uma criança ela sempre está feliz se ela se sente amparada. Ela não precisa estar com algo muito caro na mão. E às vezes o adulto erroneamente acha que ele consegue comprar isso, né? Eu vou dar um celular caro porque eu não dou atenção. Aí dá o celular e não dá atenção. A criança vai ficar feliz com o celular, mas ela vai continuar querendo a atenção, ainda que isso seja revertido de uma outra forma. Ela vai demonstrar isso de uma outra forma, mas a atenção vai continuar sendo uma necessidade da criança. Então, a gente tem que tomar cuidado só para a gente não arrastar essas coisas que são valiosas lá para o final. Lá para o final, sabe? E aí a gente não vive isso, a gente não vai ter tempo de viver e vai ser cobrado da nossa consciência. Isso não vai ser uma cobrança externa, vai ser uma cobrança de nós mesmos pela oportunidade que nós tivemos e que foi deixada de lado. E a gente cresce e vira a pessoa distante, quando na verdade nós tínhamos a possibilidade de ser a pessoa mais próxima, justamente por lembrarmos, poxa, eu já fui criança, eu sei como é, né? Eu sei como é estimulante você ter ali quem conversa, quem escuta, quem troca ideia. E aí nós adultos temos essa tarefa, é uma tarefa nossa. Não adianta a gente ignorar. Eu acho que principalmente para quem convive com criança, fica essa lição, porque a criança ela está sempre num estado de muita transparência, né? Ela está bem, ela deixa claro que ela está bem, ela não está bem, ela deixa claro que ela não está bem, e isso nos dá espaço para aproximação. Sabe o que eu me lembro, Hugo? Eu me lembro que, acho que há uns 4 anos, mais ou menos, eu fui num show da Sandy do Júnior, né? E você sabe que eu era muito fã, quando eu era criança, adorava. A mãe comprava vários CDs, e aquela coisa, nossa, fiz a mãe gastar dinheiro horrores comprando CD, pôster, um monte de coisa da Sandy, mas eu nunca tinha ido no show da Sandy do Júnior. E aí eu fui já com mais de 30 anos. E naquele momento ali, no estádio lotado, eu vendo ali todo mundo fã, cantando junto no coro, aquela coisa emocionante, me fez lembrar da época de criança. Ali quando eu tinha 10, 11 anos, que as músicas eram maravilhosas, eu achava aquilo tudo, que fazia tudo muito sentido na minha mente. E você vê, mais de 20 anos depois, vivenciar uma experiência parecida me fez voltar àquela memória afetiva de que eu tinha na infância. E você vê que tem muita memória nossa que fica guardada, né? E se a gente fosse, de repente, mexer nisso, a gente ia perceber essas coisas que ficam, são cheiros, são alimentos, são coisas que a gente vai guardando, que aquilo vai impregnando e se torna, de fato, um arsenal afetivo. Que, né, de repente eu comi uma certa comida, aquela comida já me remete à infância, a gente ali junto, a mãe fazendo. Então é interessante a gente pensar nisso, né? Porque quando Jesus fala dessa inspiração das crianças, também nós temos a nossa criança interna, que às vezes a gente abafa essa criança, a gente não se permite ser essa criança. E a gente tem a possibilidade, uma vez que nós somos adultos, a gente consegue ter essa chama dentro de nós. Lógico,
uma chama mais comedida, porque a vida adulta nos exige também as responsabilidades, né? É o que eu comento hoje aqui. Eu tenho os meus momentos criança, mas eu tenho uma criança. E o fato de ter uma criança sobre a minha tutela faz com que, em determinados momentos, eu não possa ser criança. Eu tenho que ser adulto, eu tenho que tomar decisões, estar à frente, porque é a pessoa que está ali à frente da casa, né? Da família, é a mãe da família. Mas isso não nos impede de dialogar mais próximo, para que a gente consiga criar um mundo mais leve também. As pessoas, às vezes, são muito sisudas e vivem com um peso, uma negatividade, e se a gente carregar isso na nossa vida, a gente não vai conseguir usufruir das coisas que nós temos e não vai viver com leveza, porque a vida não foi feita para a gente carregar esse peso, né? Já bastam as situações que vão chegando aos poucos. É uma situação ali, é um desafio, é um problema, é uma questão de saúde. Então a gente já tem essas coisinhas que vão dando esse preto e branco no nosso arco-íris. Isso faz parte para a gente poder valorizar o arco-íris. Mas cabe a cada um de nós também se olhar com esses olhos de sermos menos inquisidores de nós, né? Poxa, calma, se tem alguma coisa que não deu certo, vamos com calma, vai dar certo. Ah, eu já não estou tão bem, tranquilo. A gente vê um dia que estiver melhor, então a gente também precisa se acalmar e se aconchegar mais. Às vezes a gente cobra muito de nós mesmos, e aí, como o título do programa diz, essa juventude que nunca deveria morrer, a gente acaba abafando, né? Tornando uma coisa, uma luz tênue, uma coisa fraca, sem graça, porque a vida vai atropelando isso. E o ideal é que a vida não atropele esses momentos, para que a gente tenha dentro de nós esse instinto que nos impulsiona a acordar todos os dias e pensar, nossa, a vida é maravilhosa, hoje eu tenho mais uma oportunidade. Ah, vai ser um dia de adulto? Trabalhando para pagar boleto? Vai, mas pode ser um dia legal também, eu vou ver um filme, eu vou estudar alguma coisa que eu quero, eu vou comer uma comida que eu gosto, eu vou conversar com a minha família, eu vou fazer uma coisa diferente, porque cabe a cada um de nós ir vivendo nesses intervalos. Falam que a vida ela é constituída dessas brechas, desses intervalos, né? A gente passa uma grande parte da vida estudando, tantas outras partes trabalhando. Então, nesses intervalos é que a gente tem que achar tempo para ter os lazeres, para ter a parte da ambição profissional, ou para se dedicar a alguma coisa que a gente gosta, aos nossos hobbies, e sempre dialogar com todos que estão ao nosso redor, porque só assim a gente vai crescer, vai desenvolver, vai sentir que a gente está agregando e sendo agregado. Se a gente não conversa, as coisas morrem dentro de nós e morrem com os outros também. E aí, no final das contas, a gente acaba não trocando nada. Então, esse tema me faz remeter muito a essa questão da gente tentar ser jovem, independente de como esteja o nosso corpo físico. Que com certeza depois dos 30 já vai dando sinais de que já não é tão jovem. Mas mesmo assim, cabe a cada um de nós buscar essa juventude, manter ela viva, para que a gente aprecie uma piada, uma brincadeira, uma coisa legal, algo que nos tira um pouquinho daquele foco, porque o adulto ele tende a ser assim, né? Mais preocupado, mais obstinado, e às vezes vem uma criança e te puxa ali, te mostra uma coisinha engraçada, uma dancinha, e você lembra que, poxa, a vida não é só trabalhar, a vida não é só correr, também tem essas coisas que são fundamentais. E mais do que isso, quando a gente pensar no nosso legado, que ele seja um legado que inspire quem está ao nosso redor. Principalmente, né, falando de crianças, as nossas crianças. Então, que as crianças não associem a vida adulta como somente a trabalho, correria, foco, que associem a vida adulta como você também ter esse olhar de diálogo, de bate-papo, de conversa, de ter um tempo, porque é a gente que está tentando moldar o mundo para o futuro. Como é que é esse mundo que a gente quer? É um mundo com todo mundo acelerado, todo mundo correndo todo tempo, em busca de não sei o quê? Não, é um mundo em que as pessoas parem, se escutem, conversem, troquem, dialoguem, porque as coisas que faltam no mundo, grande parte delas já começa por essa falta. É a falta de diálogo, é a falta do amor, é a falta de escuta, enfim. Então,
te convido aí para dar continuidade, Hugo, e fazer os seus comentários antes do encerramento. Eu acho interessante essa reflexão que você trouxe, né? Que às vezes nós deixamos também muito que as bagagens emocionais, né, da nossa vida, das situações que nós passamos, vão nos, de certo modo, apagando o nosso brilho, né? Apagando a nossa leveza, os nossos sonhos. Às vezes eu percebo que, né, nessa questão de perceber a realidade, que é claro que é importante, ninguém pode viver alienado da realidade, mas viver a realidade é diferente de ser uma pessoa negativa, uma pessoa angustiada, uma pessoa nervosa, né, uma pessoa tensa, ou uma pessoa que, né, que acredita que o mundo está acabando e pronto, e acabou. Né? Nós temos que ter uma atitude positiva, daquela de, né, claro que o mundo tem coisas ruins, mas o mundo tem muitas coisas boas, e muitas das coisas boas, elas estão disponíveis para a gente escolhê-las, né, a gente vivê-las, a gente ir atrás delas, mas muitas vezes nós damos foco nas coisas negativas, e isso vai matando um pouco essa chama dessa criança, né? Ou até mesmo, né, uma questão, um exemplo até prático, né, que nós conversamos às vezes sobre isso. Eu moro num lugar que eu não gosto, ou que, sei lá, tá violento, ou que sei lá o quê. Né? Talvez seja difícil mudar, sim, mas é uma possibilidade. Talvez eu não consiga no tempo que eu queira, porque, né, eu não posso me iludir, não, vou mudar amanhã. Não é assim. Né? Vou ter que juntar dinheiro, talvez vou ter que comprar um terreno, vou ter que fazer um planejamento para depois, daqui a alguns anos, ou até 10 anos, 20 anos, eu fazer esse objetivo. Mas essa é a vida, né? Essa é a própria reencarnação. Tem coisas que eu quero mudar que não vão ser nessa vida que eu vou fazer, mas eu tenho que definir um plano, né? Definir metas e vivendo e me preparando até que esse momento aconteça, né? E pode até ser que ele não aconteça, mas se ele não aconteceu, né? O pior caso possível, não consegui, mas eu me esforcei, eu fiz o que era possível, eu me preparei para a situação e por algum motivo fora do meu controle não aconteceu, tudo bem, não é um motivo para desespero, para raiva, para angústia. Não, eu fiz o meu melhor. E muitas vezes nós temos planos ou objetivos ou queremos, né, mudar certas coisas e nós não planejamos, nós não temos essa visão. Peraí, qual é o primeiro passo? Qual é o segundo passo? Né? Como eu vou chegar naquele caminho? Então, às vezes são oferecidos para nós certos roteiros de vida. Não, você estuda, faz uma faculdade, sei lá o quê, e vai começar a trabalhar. Mas não é só isso. Você pode fazer mais coisas. Você pode ir além, né? Você não precisa estudar só porque você precisa de um diploma ou de uma faculdade ou de um curso para o trabalho. Você pode ler por gosto. Você pode estudar por gosto, né? Você pode inventar coisas por gosto. Então, né, criar, será, trabalhar com madeira, com o que você quiser, né? Mas com plantas, não sei, aí é de cada um. Mas existem tantas possibilidades, mas muitas vezes nós nos prendemos né, às convenções sociais. Não, porque de mim é esperado que eu goste disso. Né? Ou, por exemplo, como um homem solteiro, é esperado de mim que eu esteja numa balada todo final de semana, bebendo, gastando dinheiro com cerveja, né? Jogando papo fora. Eu posso, até posso, mas eu devo? Será que está condizente com aquilo que eu estou buscando? E é interessante nós pensarmos sobre isso, porque muitas vezes nós vamos nos levando sobre aquilo que é esperado. Com 30 anos você tem que estar assim, com 40 você tem que estar desse jeito, você tem que ter uma casa, tem que ter não sei o quê, tem que ter isso. E vão colocando tanto peso que você não se dá a oportunidade de trilhar o seu caminho. E aí sim você fica desesperançoso. Por quê? Porque você compara com outro que tem, com outro que conseguiu. Você não conseguiu por uma série de fatores. E às vezes não foi nem sua culpa ou responsabilidade. Não diria nem culpa, questão de responsabilidade. E aí? Você vai se sentir menos, né? Você vai se sentir inferior porque você não conseguiu aquilo naquele tempo, né? Que, sei lá, quem projetou que deveria ser daquela forma. Né? Existem muitas formas de se viver a vida, muitas formas de se conduzir os caminhos. E nós temos dificuldade, às vezes, de encontrar o nosso caminho e de falar, peraí, o que me faz feliz? Né? O que eu posso conquistar aqui? Né? E aí existe o outro lado também, né, que
sempre da balança, né? Eu não posso também só, né? Vou só viajar o mundo, né? Como se não houvesse amanhã, porque a idade chega, a tendência é que eu envelheça, né? Eu vou precisar em algum momento me aposentar, vou precisar em algum momento parar de trabalhar, porque o corpo não vai aguentar. Mas existe o outro lado também. Eu não posso só viver, né? Juntando dinheiro ou só pensando no amanhã, senão eu não vivo hoje, eu não tenho as experiências, eu não aproveito as coisas boas hoje. Então, tudo isso faz parte desse processo que nós chamamos de juventude, né? Dessa chama que nós temos que nutrir em nós, né? Eu vejo a possibilidade de melhorar algo na minha vida, então eu vou ter entusiasmo, eu vou tentar melhorar esse algo na minha vida. Pode ser que eu consiga, pode ser que eu não consiga, mas olha que bacana, eu tenho um novo objetivo, eu tenho novas metas, então, né, a vida não é, não, é só trabalhar das 8 às 5 e assistir TV em casa e pronto. Não, existe muitas possibilidades nesse meio tempo, ou até durante esses tempos que eu estou fazendo essas coisas, mas para isso eu preciso ter essa flexibilidade mental, essa abertura para ver essas possibilidades, para começar a me dar também essas possibilidades de me expor, talvez, a situações diferentes que de alguma forma vão me enriquecer, vão me transformar. Senão, eu vou seguir aquela mesma rotina ou vou aceitar certas limitações que, às vezes, pelo acaso foram impostas na minha vida. Ah, não, a vida é assim mesmo, tá bom assim, tá bom, né, o jeito que eu vivo, o jeito que eu moro, tá bom, né, tá bom tudo, mas não é um bom de eu estou satisfeito, é um bom de eu estou acomodado. Ah, não, dá muito trabalho mudar, ah, é difícil, eu vou ter que sair da zona de conforto, né? E isso é difícil para nós, só que esse é o convite, né, da doutrina espírita, dos espíritos. Nós saímos da nossa zona de conforto, da visão material, né, dessa visão né, limitada da vida, que passamos a enxergar as coisas numa amplitude maior. E essa amplitude maior é justamente essas possibilidades infinitas que Jesus Cristo fala das crianças. Porque a criança, ela não sabe se, ela não quer saber se é difícil ou não, ela quer ser astronauta, ela quer ser bombeiro, ela quer ser cientista. Não importa se, eu para ser um cientista vou ter que estudar 20 anos. Não importa, ela quer ser, né? Ela sonha, ela planeja, ela brinca, e nós temos que ter esses objetivos e planejá-los, né? Vivê-los, lutar por eles, de certo modo brincar nesse processo até alcançar ou não esse objetivo, porque pode ser que nós não vamos conseguir, mas nisso tudo nós vamos evoluir com certeza, porque nós vamos passar por situações, passar por desafios que vão né, que vão nos transformar, vão nos vão refinar os nossos parâmetros, as nossas diretrizes, as nossas visões, as nossas percepções da realidade, desde que isso seja de uma maneira saudável, porque se eu passar por essas situações sem essa visão maior, sem essa visão espiritual, muitas vezes o que eu vou ter é amargura, né, decepção, negatividade, né, negacionismo ou né, vou me se tornar uma pessoa cética. Por quê? Porque as pancadas da vida estão vindo, as dores que são naturais, os processos, né, não tão agradáveis, só que eu não estou conseguindo lidar com eles. Eu não estou conseguindo canalizá-los, transformá-los em coisas, em material para fazer com que eu progrida. Eu só estou acumulando aqueles detritos. Eu não estou transformando esses materiais. E aí, né, eu não estou ressignificando as memórias, as cicatrizes, as dores, percebendo que o Hugo de hoje não é o mesmo Hugo de ontem, né? Que o Hugo de hoje, ele aprendeu com os erros que o Hugo de ontem cometeu, ou que as feridas que causaram no Hugo de ontem, mas que foi imprescindível todo esse processo para que eu fosse esse Hugo que eu sou hoje. Então, eu não desmereço o caminho perseguido, o caminho percorrido, mas eu sei que eu posso buscar caminhos melhores. Mas para isso é necessário ter essa esperança, né? Ter essa juventude, essa chama ativa, que não importa a idade, não importa a circunstância, você pode ter, né? Mas que muitas vezes nós verificamos que, por uma série de processos, que nós até podemos falar num outro tema sobre isso, processo educacional,
nossa visão materialista, nossa visão competidora, né? A maneira de se trabalhar, a maneira de se aprender, né? Tem tantas situações que são impostas por nós na sociedade, que são vendidas para nós, que nós aprendemos de maneira inconsciente, até nos comerciais da TV, que tudo isso vai juntando uma bagagem que poucas pessoas conseguem se desvencilhar. E tudo isso vai se tornando parâmetro. Ah, não, eu tenho que ser feliz dessa maneira. Ou se eu não for igual a tal pessoa, ou de tal jeito, eu não vou ser feliz. Ou eu não vou conseguir ter essa realização. E o mais engraçado ainda é que talvez se eu focar nisso tudo, eu posso chegar lá. Eu posso me tornar essa pessoa. Eu posso ter aquela vida da TV, ou aquela vida do famoso. Só que isso não é garantia de nada. Às vezes eu vou chegar naquela posição daquela pessoa e vou me sentir satisfeito do mesmo jeito. Vou sentir que está faltando algo. Por quê? Porque, primeiro, que a ganância humana é infinita, né? Mas não só isso, é um buraco negro que consome tudo. A cobiça humana, né? O desejo, o egoísmo humano. Mas também porque eu não sei quem eu sou de verdade. Eu não tenho esse parâmetro. Qual é o bastante para mim? Qual é o suficiente? Qual é o que eu quero viver? Qual é o meu estilo de vida? Né? O meu estilo de vida não é o do outro. Não é o que a TV coloca. Né? É o que eu vou construir. Então, tudo isso é um processo que vai levar tempo. E que por isso que é importante se conhece-te a ti mesmo e essa análise da minha juventude, das minhas possibilidades, para que eu possa realizar esse processo e ir aos poucos, né, definindo os caminhos que eu quero percorrer, né, as estradas que eu desejo trabalhar, né, que os sonhos que eu almejo. E os meus sonhos não são obrigados a ser os mesmos sonhos do outro, né? Nem precisam ser parecidos, só que muitas vezes são vendidos isso, né? É vendido dessa maneira para nós, que nossos sonhos têm que ser parecidos, ou a carreira, ou os objetivos, e mesmo na mesma carreira, há muitas maneiras de se viver, há muitas maneiras de se trabalhar, né, que podem trazer mais resultado ou menos. Ou eu posso querer ir até certo ponto, outra pessoa pode querer ir além, e não tem problema nenhum. Mas tudo isso são questões que nós vamos ter que nos observar para entender quem nós somos e o que nós queremos. Senão, nós sempre estaremos guiados pelos parâmetros alheios. E aí vai causar dor, vai causar sofrimento e decepção, e até mesmo a desesperança e o desalento. Porque eu vou chegar ao final da vida, ou a vida vai passando, eu vou olhar para trás, e aí, o que eu fiz de significativo? Porque não teve sentido para mim. Eu fui orientado por outros, né? Eu não segui o meu coração, ou eu não fiz as coisas da forma que eu queria. Então, tudo isso são questões interessantes que nós podemos pensar e que eu acredito que tem muito a ver com, né, manter essa juventude viva dentro de nós. Mas eu vou, assim, né, a gente já está chegando aqui em 10 minutos para o final do programa, então eu vou encerrando a minha participação aqui, agradecendo a todos, né, deixando essa última reflexão, que possamos pensar, né, sobre o que nos vive, o que nos vivifica, né, o que nos motiva a vivermos. E se nós não temos essa resposta, nós temos o dever de procurá-la, porque ela existe. Dentro de cada um de nós existem esses elementos, o que me faz bem, o que me motiva, o que me alegra, o que eu posso produzir, o que eu posso ser útil ao outro. Né? Nenhum de nós está aqui totalmente sem potencial nenhum, sem capacidade nenhuma. Todos nós temos algo, mesmo que muito simples, a fazer ou a produzir, né, ou a doar ao próximo também. Então, eu vou deixando a palavra com a Amanda para que ela faça os seus comentários finais e o encerramento das reflexões da noite de hoje. Complementando aí o que o Hugo disse, fica para nós essa reflexão mesmo, de nos apaixonarmos pela vida e pelo nosso processo, né? A questão é que às vezes a gente se espelha muito no outro, mas a gente não vive a vida do outro, a gente não calça o sapato do outro, a gente precisa entender que cada um de nós tem um mundo de significados, de resultados, de ensinamentos, até mesmo de preconceitos estabelecidos dentro de nós. E a nossa jornada aqui, enquanto encarnados, é justamente para fazermos as pazes conosco mesmo no decorrer dela. Então, isso não tem a ver só com o outro. A relação na vida, ela precisa do outro para ter essa interação, mas é uma relação conosco mesmo também. E se a gente não arruma um tempo para se descobrir,
para se redescobrir, para se encantar pelas coisas, entender o nosso funcionamento mental, emocional, o que me desequilibra, o que me entristece, o que me deixa feliz, o que me deixa animado. Como que a gente vai conseguir manter essa chama acesa, se às vezes a gente nem reparou a existência dela? Então, a gente só consegue mexer e lidar com o que nós conhecemos. Opa, todos nós temos essa chama dentro de nós. Essa chama que a gente chama de juventude, de força maior, né, uma empolgação, um ânimo. E vamos pensar nisso, porque, de fato, né, como o Hugo trouxe, o que nos sustenta, vamos pensar, por exemplo, no nosso trabalho material. O que sustenta o nosso trabalho não é só o salário. Não é só os benefícios, porque o salário a gente recebe uma vez no mês. O que faz a gente trabalhar os outros dias do mês também ali, empenhados, cumprir a jornada, fazer o que tem que fazer? São as nossas metas, são os caminhos que aquilo vai me proporcionar. Ah, mas eu estou insatisfeito agora, ok. Mas às vezes até para você conseguir fazer esse salto, essa mudança, virar a chave, você vai ter já na sua mente estabelecido que, opa, por enquanto eu preciso aguentar aqui, até eu ter uma condição melhor, até terminar aquele curso, até eu ter a resposta daquela outra vaga, enfim, a nossa mente ela vai trazendo para a gente essas justificativas para que a gente não surte, para que a gente não pire diante das situações do mundo. Então, calma lá, vamos manter o nosso eixo, lembrar que nós somos protagonistas da nossa história, o que é possível ser feito a gente vai fazer, o que não der para fazer a gente vai tentar estabelecer, organizar, estruturar melhor, e através disso essa chama se mantém acesa. A chama ela fica acesa dentro de nós quando nós acreditamos na nossa versão, na nossa melhor versão. Então hoje eu tenho essas questões aqui, mas amanhã eu vou trabalhar para melhorar isso. E aí quando eu olhar para trás, muita coisa já vai ter sido ressignificada, transformada, modificada dentro das minhas intenções, dos meus gestos, das minhas atitudes, mas não por imposição de ninguém, mas porque eu sei que eu mereço essas mudanças, que eu preciso delas e que eu quero essas mudanças. Aí é que está a proposta do Espiritismo. É uma vontade, precisa ser uma vontade verdadeira de mudar o que nos incomoda, e mesmo que não nos incomode agora, porque nós não conhecemos ainda, mas aprender nesse processo de reforma, de transformação, a conhecer quais são os nossos pontos fracos e fortes, quais são os pontos que podem ser mudados, porque a gente não precisa viver nada pela metade, a gente não precisa ser mais ou menos em nada, ninguém merece nada mais ou menos, a gente também não. É que às vezes a gente não se dá conta disso e acha que o meia-boca serve, mas para uma vida que a gente tem a oportunidade de estar aqui com um corpo físico, enquanto tantos espíritos estão aguardando essa oportunidade, ou seja, nós fomos, de certa forma, privilegiados por estarmos aqui, enquanto tem uma fila lá na espiritualidade, a gente não pode viver aqui de qualquer jeito. Temos que fazer o nosso melhor, para pelo menos quando houver esse momento de deixar o corpo físico, a nossa mente esteja um pouquinho mais tranquila de saber, olha, eu fiz o melhor que eu pude, mas eu me esforcei, e não eu fiz de qualquer jeito e estava tudo bem. Então, vamos pensar um pouquinho nisso, como que nós podemos ser jovens, jovens no sentido entusiastas, no sentido de não se deixar abater, no sentido de sermos motivadores da nossa própria trajetória. Então, como que nós podemos manter essa juventude dentro de nós no dia a dia? Não se deixar abater pelo cansaço, pela rotina, pela exaustão. Separar esses momentos para que a nossa mente esteja sempre sendo transformada, para que as nossas células consigam passar por esse processo de juventude. Como que isso acontece? Com alegria, com bom ânimo, com orações, com coisas que nos enriqueçam o corpo e a alma também. Então, vamos tentar cuidar desses dois âmbitos que são, na verdade, a base do nosso sustento aqui nesse plano. Eu não posso ter uma mente extremamente jovem e não cuidar do corpo. Eu não posso só cuidar do corpo e esquecer da minha mente. Então, a gente precisa trabalhar nessa sinergia de equilíbrio para que tenhamos um corpo saudável, uma mente saudável e ambos trabalhem juntos
para a melhoria da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos planos. Não vamos deixar isso morrer dentro de nós, porque a morte, com certeza, não é o momento da passagem. A morte verdadeira é aquela que a gente permite que aconteça quando nós ainda estamos vivos. E a gente desiste das coisas e não vê mais sentido em nada. Então, estejamos vivos de fato, aproveitando cada minuto, cada segundo, que é único, porque não importa quantas encarnações nós tenhamos, essa existência aqui, ela é única. Eu posso vir 30 milhões de existências, irmã do Hugo, por exemplo, mas igual essa daqui, ó, 2022, em que eu nasci nesse ano, o Hugo também, com essa estrutura, ela é única. A gente pode ter uma série de outras coisas semelhantes, mas igual não é. E por ser único, a gente precisa também ter esse olhar de valorizar, de aproveitar a oportunidade que nós tivemos aí para ser o melhor que nós podemos ser. Não importa o passado, importa daqui por diante como que nós podemos caminhar numa direção melhor. Então, vamos pensando um pouco nisso. Eu convido a todos que se sentirem confortáveis a fechar os olhos. Quem quiser pode permanecer de olhos abertos. Esse é um momento de gratidão. Vamos agradecendo por essa oportunidade de estarmos reunidos em prol do Evangelho do Cristo, do Espiritismo, de um tema que ajuda a expandir a nossa mente, a refletir um pouco sobre as nossas atitudes, os nossos maus hábitos, os nossos modelos mentais que às vezes nos travam. E assim, agradecendo a Deus por esse momento, vamos deixando sair dos nossos corações muita paz, muito amor, luzes multicoloridas que vão envolvendo todo o contorno geográfico, todos os países, sem distinção de nenhum, todos os governantes, principalmente nesse momento em que estamos aí em períodos de eleições, que os corações ficam um pouquinho mais alvoroçados, os ânimos também. Vamos vibrando para que haja harmonia em todas as mentes das pessoas que se predispõem a assumir os comandos dos governos mundiais, para que a população também, por sua vez, consiga fazer a sua parte, ser melhor dentro do possível, para que haja sempre uma boa convivência em comunidade, social, entre países. Vamos vibrando intensamente para que em todos os lares, em todos os corações, se estabeleça uma paz verdadeira, para que as pessoas tenham bom ânimo, para que as pessoas tenham calma, tenham uma escuta que seja mais ativa, saibam ouvir um pouco mais e falar um pouco menos quando se trata do outro. Vamos vibrando intensamente para que todos os necessitados do corpo e da alma consigam ter muita saúde, a saúde física, a saúde emocional, espiritual, mental, em todos os âmbitos da palavra, que a saúde venha em abundância, preenchendo as nossas necessidades e fazendo lembrar que nós temos um Deus que está conosco, nós temos uma espiritualidade que nos acompanha, temos os nossos mentores também que vibram sempre pelas nossas vitórias, nos dão boas inspirações. Vamos vibrando por todas as seitas, filosofias, doutrinas e religiões que pregam o amor e a paz do Cristo, pelas casas espíritas, por esse momento que ainda estão fazendo atendimentos de forma diferenciada por conta da pandemia, por todos os voluntários, os cursos, os tratamentos, todos que ali passam, seja no plano físico ou no plano espiritual. Vamos pedindo licença para vibrar pelo nosso bairro, pela nossa rua, por todos os nossos vizinhos, principalmente aqueles que se tornam um pouco mais difícil de conviver por atitudes abusivas, por barulhos, por excessos ou qualquer outra questão que acaba impactando de alguma forma a comunidade como um todo. Vamos vibrando intensamente pelos nossos lares, por todos que lá estão, que a espiritualidade nos auxilie a trazer energias de bom grado, energias de flexibilidade, de alegria para os nossos lares. E vamos pedindo licença para vibrarmos por nós, necessitados que somos, que tenhamos coragem e que tenhamos esperança. Mas como diz Cortella, não a esperança da espera, mas a esperança do esperançar,
de saber que se é possível fazer algo, nós vamos fazer algo. Não ficaremos de braços cruzados, vendo as coisas que podem ser melhores, modificadas. Vamos seguir adiante acreditando que uma pequena contribuição vale muito mais do que nenhuma contribuição. E assim, agradecemos novamente por mais essa oportunidade e remarcamos o nosso compromisso de estarmos aqui na próxima semana, se assim for da vontade de Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma ótima semana a todos, com muita paz, muito amor, muitas notícias boas, e vamos aproveitar as oportunidades, a vida e tudo que Deus nos proporciona dia após dia para sermos melhores e trabalharmos na nossa melhor versão. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima.